Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou do suporte técnico da Autos. No tutorial de hoje sobre o Blueprint, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre manejamento de objetos. Então aqui para começar com um projeto criado no Blueprint, eu já disponibilizei alguns símbolos na nossa tela, para a gente começar a fazer alguns tipos de edição. Percebam aqui que eu disponibilizei os itens aleatoriamente na tela, para a gente já verificar uma função do Blueprint, que é o alinhamento de objetos, que seria eu alinhar todas essas bombas aqui, vou centralizar todas. O modo como eu vou fazer isso, eu vou selecionar a primeira bomba de baixo, porque eu quero tomar a bomba de cima como referência, então vocês vão ver como é que isso vai funcionar. Eu com o botão Shift pressionado, vou selecionando agora cada objeto um por um. E percebam que o último objeto que eu seleciono, ele fica com essas pontinhas azuis aqui. Isso significa que qualquer edição de centralizamento que eu fizer nesses itens, ele vai tomar o item que está marcado por último como referência. Então, se eu centralizar todos os itens, eles vão ficar centralizados em relação a essa bomba de cima. E é o que a gente vai fazer com os itens selecionados. A gente pode vir aqui embaixo, ele já libera essa opção aqui pra gente. Se a gente desselecionar os itens, a gente vê que ela fica desmarcada. Então se a gente selecionar de novo, percebam que eu poderia estar fazendo assim também, pegando meu mouse e arrastando ele. Eu poderia estar arrastando o meu mouse. Só que aí eu vou estar selecionando alguns itens que eu não quero, por exemplo, essa bomba 4. E o modo que eu tenho que fazer para desselecionar esse item é com o Ctrl pressionado. Eu venho no objeto que eu não quero selecionar e dou um clique nele. Percebam que os meus objetos que eu queria ainda ficaram selecionados, mas o objeto que eu não queria, eu consegui selecionar ele. Vamos agora fazer cada de um objeto um por um. Vou selecionar a primeira bomba. E com o Shift pressionado vou clicando em um por um, até a minha última bomba ser selecionada e ficar como referência. Agora eu posso vir aqui embaixo, na opção de centralização. Já alinhei os meus objetos, mas percebam que o espaçamento entre eles também não ficou legal. Ficou um sobreposto do outro. E nisso eu posso vir aqui, ó, ainda com eles selecionados e tendo o meu objeto aqui, minha bomba 1 como referência. Tem aqui, ó, espaçamento vertical igual. Aí ele já consegue fazer um espaçamento igual entre os meus objetos. Aqui também nessas labels de output, eu poderia ter uma aqui ou uma aqui em cima, mas eu quero deixar elas todas centralizadas aos meus objetos. Ela na parte da direita aqui. Então o que eu posso fazer é selecionar a minha label e a minha bomba correspondente. A bomba tem que ficar marcada porque a bomba vai ser a referência, então ela tem que ser o símbolo azul. E eu posso selecionar essa opção desse tipo de centralização. Fazer a mesma coisa para os outros. Percebam que eu só estou centralizando eles aqui na horizontal. Ainda não estou centralizando eles de ficar um em cima do outro. Vou centralizar aqui. E agora eu posso selecionar todas as minhas labels. Agora não vai importar qual que eu tomar como referência. E posso centralizar eles. E agora estão todos direitinho aqui. O que eu posso fazer para não ficar agora selecionando, já que agora eu tenho todos os meus itens alinhados certinho, se eu acabar mexendo eu vou acabar alterando o agrupamento. Então uma coisa que eu posso fazer é justamente agrupar esses itens. Se eu selecionar todo esse conjunto de bombas, eu seleciono, aperto o botão direito e aqui eu venho em Group
Ele agrupa meu conjunto de símbolos, agora eu posso mexer eles todos de uma vez. Mesma coisa aqui na minha bomba, nos meus labels. Eu posso vir aqui em agrupar. O único problema quando você agrupa é que você perde o acesso dele às características individuais de cada bomba, então é interessante você já definir as características da bomba, como por exemplo, eu vou desagrupar esses itens aqui, eu venho com o botão direito e venho em Ungroup. Percebam que se eu clicar em cada bomba individual, ele vai me dar o campo para definir o estado dela, que é ligado ou desligado conforme uma tag digital. Mas se eu acabo agrupando esses itens, vou ver aqui em Group, percebo que eu não tenho mais esse acesso. Ele virou como se fosse um único objeto. Eu só consigo ter acesso a esse item se eu seleciono esse mouse preto aqui, que mesmo que ele tiver, ou já tiver agrupado, eu consigo vir aqui em selecionar em um por um. Então se eu seleciono esse aqui, eu consigo ter acesso às características dele. Mesma coisa para os demais. Se eu seleciono o terceiro, também consigo ter acesso às suas características, mesmo ele estando agrupado. Eu vou agrupar eles aqui. Aqui no Blueprint a gente tem uma grande biblioteca de símbolos. Eu vou pegar mais um símbolo aqui, vou pegar esse botão. E eu tenho a possibilidade de editar símbolos prontos no Blueprint. Por exemplo, eu não quero essa cor vermelha aqui no centro do meu botão. Então eu posso clicar com o botão direito. Eu posso vir aqui, ó, em Edit Push Button Head, no caso é o nome do seu símbolo. Ele abre para mim uma telinha, uma tela de edição, onde eu só tenho esse item que eu vou editar, é disponível na minha tela. Aqui eu, por exemplo, se eu clicar nesse círculo aqui vermelho, aqui em Appearance, eu posso selecionar uma cor para ele. Cada objeto vai agir de uma forma diferente. Alguns vai estar disponível para fazer esse tipo de audição, alguns não. E aqui eu mudei a cor dele. E estou mantendo ainda as funções dele, as funções que ele já vem pré-definido no Blueprint. Eu vou colocar uma cor nele, vou colocar um verde. Beleza, eu só quero alterar isso. Agora eu clico aqui em qualquer parte da minha tela com o botão direito. Eu posso salvar esse novo símbolo para a biblioteca. Eu posso salvar apenas para essa minha tela, que no caso seria a main page. Então esse símbolo aqui vai estar disponível apenas nessa minha tela. Ou eu posso cancelar a edição dele. Eu vou escolher que eu quero salvar apenas para essa minha tela. E aqui eu estou com o meu objeto. Perceba que se eu dar duplo clique nele, mesmo que eu editei aquele objeto, eu não mexi nas características de propriedades dele. Então ele manteve as características de quando ele foi criado no Blueprint. Eu só apenas mudei a cor desse círculo dele, desse centro. Então aqui nessa configuração de pressionado, eu ainda posso colocar o valor de uma tag e um texto. Vou colocar um valor nome teste aqui. E ele manteve o nome teste. Então eu posso estar, da mesma forma que eu editei esse símbolo aqui para apenas fazer essa parte de coloração, eu poderia também mudar essas propriedades aqui. Outra possibilidade de estar fazendo no Blueprint é o próprio usuário estar criando seus próprios símbolos. Então, por exemplo, eu quero ter um objeto que vai estar monitorando para mim alguma unidade de um sensor analógico, por exemplo. Eu posso mesmo definir o meu símbolo. Eu vou criar agora o meu símbolo aqui. Eu vou usar como base ele um retângulo, mas pode ser qualquer coisa que o usuário deseja.
eu vou usar um retângulo. Nessa parte aqui ó, do fio, eu não quero que ele seja verde, então eu vou clicar aqui, eu vou colocar essa cor aqui azul. A parte da linha dele, eu quero que ela seja o mais preta possível. Essa parte da linha aqui, ó, a gente vem aqui em Stroke. Ele está relacionando aí ao contorno dele. Eu vou aumentar a grossura da minha linha de contorno, vou colocar 3. E como eu quero ter um visualizador do meu mostrador sensor analógico, eu vou colocar um text box. Ele já veio com esse tamanho 36, mas geralmente ele veio com um tamanho menor. É porque eu já estava usando esse text box já para fazer algumas coisas e eu tinha colocado esse tamanho. Então a minha ideia é fazer o que aqui? Eu quero ter um mostrador em que eu tenha uma unidade que ela seja variável. Então também eu posso colocar um text output aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Ele já veio também nesse tamanho 36. Eu vou manter assim. E esse vai ser o meu símbolo, só que eu ainda não tenho nenhuma característica setada nele. Eu quero que esse text box eu possa incluir uma tag nele, a tag que eu quiser. E eu quero que esse text output eu possa escrever qualquer valor nele, qualquer valor de unidade. Então para começar aqui, ó, eu vou dar 2 cliques nessa text box. Eu vou vir aqui em text.io. Nesse binding mode, como two-way, ele vai tanto ler ou escrever os dados. Output only, ele vai apenas ler. E input only, ele só vai apenas escrever dados nesse text box. Eu vou deixar nesse two-way. E essa parte para a gente deixar uma tag selecionada para fazer esse controle quando o objeto for criado, a gente faz dessa forma. Quando a gente quer colocar algum parâmetro no nosso símbolo, a gente começa com hashtag. Eu quero que o nome desse parâmetro seja tag controle. 2 pontos. Você viu que ele ficou vermelho, mas ele já sumiu. Eu quero que meu tamanho máximo seja 9. E eu vou deixar sem formato. Eu vou dar um close aqui nele. Percebam que ele ficou assim, porque a gente colocou um parâmetro de tag de controle, um parâmetro chamado tag controle, mas a gente ainda não vinculou nenhuma tag, nenhum objeto do sistema, a gente não fez nada ainda. Mas quando a gente vincular, ele vai sumir essas chaves aqui com aspas. Agora aqui nesse text output, como eu quero ter uma variação da minha unidade, eu quero ter um objeto que eu possa escolher qual unidade ele vai estar representando. Eu vou clicar nele 2 vezes. Eu vou marcar esse último text output. Percebam que ele vem com essa palavra text aqui já em formato de string, porque é assim que esse text output trabalha, ele trabalha com strings. E eu quero ter um parâmetro nesse símbolo, porque percebam, esse mostrador aqui ele vai ser um único símbolo. Esse retângulo junto com esse text box e esse text output ele vai ser um único símbolo, como se fosse essa bomba aqui, ó. E eu quero, quando eu clicar nesse símbolo, quero que ele apareça campos para eu fazer algumas definições. Então aqui no meu text output eu vou clicar nele e eu vou colocar um parâmetro nele que vai chamar unidade. Então, do mesmo jeito lá, hashtag unidade, 2 pontos. E percebam que para estar funcionando, ele tem que estar dessa forma aqui, ó. Tem que estar hashtag o nome do parâmetro, que no meu caso é unidade, 2 pontos. E para o text output, ele já tem que ser inicializado com algum tipo de string já. Então, eu vou deixar, por exemplo, essa string test aqui. Eu vou dar um close. Beleza, ele já manteve já aqui, ó.
E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse grupo de itens, meu retângulo, meu text box e meu text output. Eu vou vir aqui em Make New Symbol, criar novo símbolo. O nome do meu símbolo vai ser mostrador, mas pode ser qualquer nome. E a minha pasta, eu posso criar uma pasta para salvar todos os meus símbolos. Eu vou criar minha pasta símbolos. Como é uma pasta que eu não tenho criado no meu diretório dos meus símbolos, ele vai criar essa pasta para mim. Eu vou dar um yes. Percebam que agora eu vim aqui, ó, nessa parte de insert symbol. Ele criou para mim essa pasta símbolo e criou o meu símbolo mostrador. Eu também tinha inserido nessa pasta símbolos aquele objeto do botão. Eu vou dar um close aqui. Agora perceba o que vai acontecer quando eu clicar 2 vezes nesse botão. Aqui, ó. Ele apareceu o meu parâmetro da minha tag de controle, que ele está referenciado a um parâmetro de text output. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma tag do sistema, que é client.simulationAnalog, que é para a gente conseguir ver apenas ver os dados nele, sem precisar criar uma tag. E aqui, por exemplo, na minha unidade, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser. Eu quero que esse meu mostrador esteja mostrando o volume do meu tanque, por exemplo. Então aqui eu posso colocar uma barra, metros. Ele vai estar mostrando em metros cúbicos, por exemplo. Eu vou dar um OK. Perceba que aqui, ó, mudou o meu símbolo. Meu text foi para metros cúbicos. Eu vou dar um salvar aqui. E agora, para a gente não precisar rodar a aplicação, a gente pode selecionar essa opção aqui. A gente vê um preview do display. Ele vai carregar tudo que tiver nesse display para mim. Ó, a minha tag do sistema aqui funcionando, mostrando em metros cúbicos. Agora, por exemplo, se eu quisesse ter esse mesmo símbolo, eu vou copiar esse símbolo. Agora eu vou criar uma tag, por exemplo, chamada teste. Eu vou vir nesse símbolo aqui, ó, vou vincular essa tag teste nele. Então vou escrever tag.teste. E a unidade eu quero que ele meça em volts, por exemplo. Tanto faz a unidade. Esse aqui é só uma string. Eu posso ter um dado do meu sensor convertido e está mostrando nesse símbolo conforme a unidade que eu queira. Ficou estranha essa barra aqui, eu vou apagar essa barra. Agora eu posso criar um slider para fazer o controle dessa tag teste. Eu vou selecionar o meu slider e aqui em slider value eu vou selecionar minha tag teste e dar um OK. Eu vou salvar e vou mostrar o preview dessa tela. Percebam que ela está em 0. Se eu for alterando ela. Então eu posso ter o meu símbolo. Não sou limitado a recorrer apenas à biblioteca de símbolos do Blueprint. O usuário mesmo pode criar os seus próprios símbolos com as características que ele quiser. Eu coloquei essa característica aqui de text output, mas eu posso ter algum parâmetro para estar mudando a cor do meu símbolo, o estado dele. Isso aí varia da necessidade do usuário.